Hoje é a aula introdutória sobre Pessach, tá? E nós vamos começar realmente bem do começo. Vamos descobrir qual foi o fator que determinou o início do processo de descida do povo de Israel ao Egito, que culminou com a escravidão, tá? E aí, para isso, a gente colocou aí a pergunta: qual das passagens abaixo registra o início do processo de descida de Israel ao Egito, que culminou com a escravidão, cuja libertação comemoramos em Pessach? Explique. Coloquei 5 passagens bíblicas, nós vamos lê-las, vamos identificá-las e vamos escolher uma delas para ser a nossa resposta correta. Só tem uma resposta nessas 5 alternativas, ok? Vamos lá? Primeira passagem. E disse, e aí eu já estou ajudando vocês, Deus a Abraham: sabe com certeza que tua descendência será peregrina em terra que não lhe pertence. Não está na Torá também que é Egito, tá? Eu estou colocando aí, é o Egito. E a farão, quem? A nação, que vai vir de você, a tua descendência. E a farão servir e a afligirão por 400 anos. E também a nação que há de servir, ou seja, o Egito, eu julgarei. E depois sairá com grande riqueza. Ok? Que trecho é esse da Torá? O que aconteceu? Alguém reconhece? É um trecho famoso. Começa assim: sabe com certeza, em hebraico é Yadou Atedá, que ger yezarachá, Yadou Atedá, saiba com certeza que ger, que será peregrino, ger é convertido, é peregrino, ger yezarachá, peregrino convertido será a tua semente, a tua descendência. Sim? Que trecho é esse da Torá? Alguém reconhece? Nessas peregrinações pelos queruvim da vida? Isso é uma profecia, é uma passagem da Torá em que Abraham está recebendo uma profecia. Ele está, de acordo com os nossos sábios, ou dormindo, sonhando, ou em transe, e Deus fala para ele, depois que ele dividiu animais ao meio, num pacto que ficou chamado como Brit Ben Abetarim, o pacto entre as partes. Ele pegou animais, dividiu ao meio, passou pelo meio desses animais e teve essa visão, teve essa comunicação divina com ele. E o que Deus fala para ele nesse pacto, nesse Brit Ben Abetarim? Que o povo de Israel será escravo no Egito 400 anos. Quanto tempo o povo de Israel ficou no Egito? Alguém sabe? 400 anos. Não, 200. Muito bem. 200. 210 anos. Quantos anos ficaram realmente escravos no Egito? Pergunta para a semana que vem, para pesquisa. 210 anos de permanência. E quantos anos como escravos? Não foram os 210. Porque o início foi com Yosef ainda. Sim, com Jacob e Yosef. Ainda era com o faraó antigo, que era um faraó que reconhecia Yosef. Foi que o faraó que colocou Yosef no poder, como vice-rei do Egito. Então, durante esse período, o povo de Israel não era escravo, tá? Então, isso fica para a semana que vem. Então, como pode ser que está escrito 400 anos aí? Na verdade, 400 anos, desde esta profecia até a saída do Egito, dá 400 anos, tá? Então, o texto bíblico fala 400 anos, mas na verdade é desde Abraham até chegar lá, um total de 400 anos. Ok? Muito bem. Segundo trecho, letra B. Yosef foi baixado ao Egito. Yosef, lembram? Os irmãos o venderam. Lembram disso? Essa história vocês lembram, mais famosa. Ele foi vendido e ele foi baixado ao Egito com uma caravana de... Quem levou ele ao Egito? Os irmãos venderam ele para uma caravana de quê? Mercadores de que país? Arábia. Eram ou árabes, ismaelim, ou midianim, midianitas. Aparecem os dois nomes. É um pouco confuso mesmo, a gente não sabe direito quem foi que pegou ele ali naquele local e quem realmente o levou até o Egito, tá? E ele foi à casa de um camarada que passou a ser o amo dele, o dono dele, Potifar, tá? Um cara rico. Um oficial do faraó e chefe dos carrascos, um homem egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas, olha aí.
que o fizeram descer ali. Muito bem. Por que esse poderia ser o estopim, o ponto de partida para a descida ao Egito? Alguém votou nessa letra B? Por que, Augusto? Por que, Amir? Quem mais? Eu pelo menos pensei, como o Augusto, a gente dividiu a opinião, que como os judeus chegam no Egito a partir dessa venda, foi esse ponto que começou tudo. Foi nesse ponto que começou, porque quando Yosef desce ao Egito, foi o primeiro hebreu que desceu ao Egito. É isso? É. Ok. Ótima opinião. Porque eles passavam fome, eles precisavam comprar comida. Não estamos perguntando a justificativa. Eles desceram depois atrás quer dizer, não foram atrás do Yosef, mas eles desceram ao Egito e Yosef acabou reencontrando os irmãos, porque eles desceram por causa da fome. Aí sim. Aqui não. Aqui ainda não tem fome. A fome é prevista por Yosef decifrando o sonho do faraó. Lembram aquele sonho das vacas magras que engolem vacas gordas? Aquilo são 7 anos de fartura, sucedidos por 7 anos de seca e de fome. Nesses anos de fome é que os irmãos de Yosef descem ao Egito para comprar comida. E aí Yosef os vê, os reconhece, eles não reconhecem Yosef, e aí a história se desenrola. Tá? Então temos 2 votos para a letra A, 2 votos para a letra B. Ok? Letra C. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito. Saibam que isso é o início do Sefer Shemot, do segundo livro da Torá, o Êxodo, assim que ele começa. E, inclusive, o que é Sefer Shemot? O que é Shemot? Nomes. Então assim começa, por causa dessa primeira frase aí. E estes são os nomes, Ve'ele Shemot Bnei Israel. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito. Com Jacó, cada um veio com sua família. Reuven, Shimon, Levi, Eudá, Issachar, Zevulun, Binyamin, Dan, Naftali, Gad, Asher. E todas as almas que saíram da coxa de Yaakov foram 70 almas. Quem votou em C? Eu. Por quê? Por quê? Porque, por mais que foi José que fez tudo isso, não foi nessa cena de ele, chegar lá, foi ele interpretando o sonho. E isso é mais, certeiro na pergunta de, quando o povo Israel chegou. Ou seja, Israel desceu ao Egito de fato com essas 70 almas. Aí foi a descida de fato. É isso? Jóia. Então temos 2 votos em A, 2 votos em B, 2 votos em C. D. E um novo rei que não conhecera José se levantou sobre o Egito. Há quem diga que esse é o Ramsés II, sim? Que morreu o primeiro rei e se levantou um outro. Há quem diga que é o mesmo faraó do Yosef, o mesmo. Só que ele, como vários governantes, a gente já falou sobre isso, esqueceu das benfeitorias que Yosef fez para o Egito e o povo de Israel fez para o Egito. Amnésia. Sim, amnésia. E disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Vinde. O que é vinde? Venham. Usemos de astúcia para com ele. Quiçá. O que é quiçá? O gaúcho sabe o que é quiçá. Talvez. No Sudeste não é tão fácil, porque aqui se conhece muito espanhol. Em espanhol, quizás é talvez. Quiçá se multiplique e aconteça que, havendo guerra, ele se una também aos nossos inimigos, peleje, olha aí outra palavra que Gaúcho sabe muito bem, contra nós e suba da terra. E puseram sobre eles chefes de impostos para o afligirem com as suas cargas. E edificou para o faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Alguém votou em D? Ninguém. Muito bem. Por que não votaram em D? Porque aí é o começo da escravidão propriamente dita, né? Não é da descida, né? Concordo com vocês, também não votaria em D, não. Aqui no Sul fala E ou fala E? E ou E? E, é que nem paulista. Carioca fala A, B, C, D, E, paulista fala A, B, C, D, E. E aqui fala que nem paulista, meu. E quando entrares a terra que o eterno teu Deus te dá por herança, e herdares, e nela habitares, ó, isso é lá no final da Torá, isso é em Deuteronômio, o 5º livro da Torá, tá? Pode levar. No 5º livro da Torá está sendo narrado uma festa judaica e o que tem que ser feito nessa festa judaica. Alguém sabe me dizer que festa judaica é essa? Está narrado o que tem que fazer nessa festa. Enquanto eu leio, vocês pensam e me respondem.
tomarás das primícias. Que festa judaica é a festa das primícias? Como fala primícias em hebraico, na Torá? Bikurim. Mesmo radical da palavra Bechor. Bechor é primogênito. Bikurim, primícias, os primogênitos das frutas, tá? De todo fruto da terra que trouxestes da tua terra, que o Eterno teu Deus te está dando, e os porás num cesto, e irás ao lugar que o Eterno teu Deus escolher para ali fazer habitar seu nome. Você vai recolher todas as tuas primeiras frutas do ano, você vai recolher e vai levar para Jerusalém. O que é levar para o Eterno? É levar para o templo, para o Beit HaMikdash. E quando você chegar lá, você vai vir ao Cohen, ao sacerdote, ao Cohen, que tem lá, e você vai dizer para ele o seguinte: declaro hoje ao Eterno teu Deus e manifesto-lhe a minha gratidão, porque entrei na terra que o Eterno jurou a nossos pais que nos daria. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o pousará diante do altar do Eterno teu Deus. Você vai fazer uma oferenda chamada Bikurim. Que festa judaica é chamada Hag Bikurim, a festa das primícias. Pode chutar, chuta. Essa, por causa da primavera? Errado. Purim? Não. Então é entre duas agora. Shavuot. Shavuot é Hag Bikurim, festa das primícias, tá? Tem que levar essa cesta para Jerusalém. Hoje a gente está isento porque não tem templo. E aí o sacerdote tomará o cesto da tua mão e pousará diante do Eterno teu Deus. E falarás em voz alta e dirás diante do Eterno teu Deus: o arameu quis fazer perecer o meu pai, e este desceu ao Egito, e peregrinou ali com pouca gente. E ali veio a ser uma nação grande, forte e numerosa. E os egípcios nos trataram mal, nos afligiram e nos impuseram duros trabalhos. Ou seja, é uma mitzvah que cada agricultor, cada produtor de terra, leve seus frutos da terra, suas primícias, em toda a festa de Shavuot, numa cesta, e diga essas palavras: o arameu quis fazer perecer meu pai. Em hebraico, Arami Ovedavi. E este desceu ao Egito. Esse trecho aí, alguém acha que pode ser esse o estopim, o gatilho e o início da descida verdadeira ao Egito? Quem é esse arameu? Alguém votou na letra E? Letra E? Ninguém votou. Você votou em qual, Alexandre? Eu botei na C também. C. Muito bem. Ninguém votou na E? Não. Pois é a E. A resposta correta é E. Sabem por quê? Claro, tem muito de correto na C, tem muito de correto na B e na A. Na D, com certeza não, porque a D é o início da escravidão propriamente dita. Mas a Torá escolheu resumir a descida do Egito e colocar o início do processo nessa frase. O segredo está nessa frase. E é tão forte essa frase que ela está na Agadá de Pessach. A Agadá de Pessach, ela reproduz essa frase: o arameu quis fazer perecer o meu pai, e este desceu ao Egito. Arami Ovedavi vayered Mitzraima. Agora a pergunta é: quem é o arameu? Quem é o meu pai? Para eu poder entender que frase é essa. Quem é o arameu e quem é meu pai? Quem na Torá é o arameu, por excelência? Os irmãos de José? Os irmãos de José são hebreus, Ivrim, descendentes de Abraham e de Yitzhak, que são Ivrim. Quem é o arameu no Sefer Bereshit? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Já ouviram falar em Lavan? Já. Lavan Harami. Em português, Labão. Muito feio, Labão. Então vamos falar Lavan. Lavan. Lavan é o nome de uma cor também em hebraico. Branco. Kahol velavan. As cores da nossa bandeira. Lavan Harami. Quem que Lavan Harami queria fazer perecer? Yaakov. Como? Como que Lavan, que queria fazer perecer Yaakov, é aquele que empurra
a pedrinha no alto da montanha que esbarra no graveto, que cai sobre a folhinha, que empurra uma pedra média, que atropela uma formiga, que por sua vez faz descer um pedaço de terra, e aí de repente uma pedra média, maior, e a avalanche vem abaixo. E a montanha desmorona. Mas começou tudo numa pedrinha que o vento empurrou. Por que a Torá fala que foi Lavan que começou o processo da descida ao Egito? E por que a Torá fala que envolve aqui o meu pai, que é Yaakov? Pensem. Sabe por que a resposta está difícil? Por falta de conhecimento do texto bíblico. O que Lavan fez de ruim com Yaakov de primeira? Qual foi a primeira coisa que Lavan fez com Yaakov para prejudicá-lo ou para dar para ele uma lição de moral? Ou seja, como que Lavan se revelou não ser um sogro amistoso e amigão, e sim se revelou ser um inimigo de Yaakov? Como? Fazendo ele trabalhar 7 anos para casar com a filha dele depois do errado. Opa, muito bem, muito bem. A segunda parte é a mais certa do que a primeira. Ele ter feito Yaakov trabalhar 7 anos por Rachel, porque Yaakov estava apaixonado por Rachel. Ele ter feito Yaakov trabalhar 7 anos por Rachel ainda não revela que ele é ruim. Tem a ver. Yaakov chegou com uma mão na frente e outra atrás, pobre, e ele ia ceder a filha dele para esse parente. Digamos assim, não foi a coisa mais amistosa do mundo, mas ainda não revela que Lavan é inimigo, tá? É perverso. O problema foi o que você falou em segundo lugar. Ele diz para trabalhar 7 anos por Rachel, e na noite do casamento ele dá quem para Yaakov ao invés de Rachel? Leá. Tá certo? Ele dá Leá. Aí muita gente erra, acha que Yaakov trabalha mais 7 anos por Rachel e tem que esperar mais 7 anos. Não. Ele espera uma semana, se casa com Rachel e trabalha mais 7 anos por ela. Tá? Então ele teve Rachel depois dos 7 anos. Os segundos 7 anos são já casado com Rachel. São anos em que ele está casado com Rachel. Mas o que importa aqui é o seguinte: por que eu dizendo para vocês que esse é a pedrinha que fez a montanha vir abaixo, como é que a gente encaixa? Por que é Lavan o verdadeiro precursor da descida ao Egito? Por que a Torá resume que Lavan quis fazer perecer o meu pai e este desceu ao Egito? Como? Como que as coisas se desenrolaram para que acontecesse essa descida ao Egito por meio de Lavan? Vocês sabem, vocês são inteligentes, vocês podem deduzir. Não? Pessoal, se Lavan não tivesse enganado Yaakov, Yaakov teria casado só com Rachel. Certo? Se Yaakov tivesse casado com Rachel, não haveria Leá. Não haveria filhos de Leá e filhos de Rachel. Não haveria ciúmes dos filhos de Leá por Yosef ser filho de Rachel, a esposa amada. Por que os irmãos venderam Yosef? Porque Yosef era o filho amado de Yaakov. Por que Yosef era o filho amado de Yaakov? Porque era filho de Rachel. Então ele tinha uma predileção por Yosef. Ele deu para ele o que de presente? Mostrando que ele preferia Yosef, que havia uma preferência sobre Yosef. O que Yosef recebeu de presente? Não sabem? Uma túnica listrada. Sim? Teve uma peça aí numa escola judaica do Rio de Janeiro, José e seu manto technicolor. Para dar um títulozinho moderno. Os irmãos tiveram ciúmes de Yosef, porque Yosef era filho de Rachel, e esses irmãos eram filhos de Leá. Se não houvesse a enganação de Lavan sobre Yaakov, não haveria filhos de Leá para ter ciúmes de Yosef. Yosef não teria sido vendido como escravo ao Egito. Os irmãos não teriam descido atrás dele, e não teria acontecido a descida do Egito como a gente a conhece.
Pessoal, a mensagem aqui qual é? Por que a Torá está dizendo para a gente que o início desse processo... Vejam, até acho que a letra A é legal, porque ali está a previsão, está a profecia. Mas o começo prático, quem começou de fato a traçar o destino dessa descida foi Lavan, lá atrás. O que a Torá está querendo nos ensinar com essa frase, que é repetida na Agadá? O arameu quis fazer parecer o meu pai e este desceu ao Egito. Por que a Agadá repete essa frase? O que a Torá está querendo nos ensinar? O valor de cada pequeno ato. Cada pequeno ato que nós fazemos, nós não temos ideia das consequências desse pequeno ato. Sim, a gente acha às vezes que está fazendo uma coisa que é relevante apenas para o agora, ou para o curtíssimo prazo. Não, tem atitudes da gente que têm consequências no médio e no longo prazo, e não só particulares. Influenciam as vidas das outras pessoas. Às vezes nem são pessoas ao nosso redor. Pessoas longe da gente. Sim? Tá claro? Ou seja, a primeira mensagem de Pessach, quando a gente descobre como é que começou a descida ao Egito, é essa. Cuidado na hora de agir ou falar qualquer coisa. Os nossos atos, as nossas falas têm muito poder. São muito relevantes. Ah, mas quem sou eu? O que tem a ver Lavan com o Egito? Está lá longe. Mas vejam que por causa de um ato dele, realmente aconteceu tudo graças a isso. Assim que se degringolou toda a história. Tá claro? Ótimo. Então, alternativa E, se vocês não tiverem perguntas, vamos para a questão 2. Estão comigo? Sim. Vamos para as passagens, então, abaixo, qual delas é que registra o início do processo de subida de Israel ao Egito, que culminou com a redenção, que comemoramos em Pessach, e explique. Vamos ver aqui o mesmo raciocínio da questão 1, vamos ver na questão 2, e eu acho que vai ficar mais fácil para responder. Vamos ver? A. E um homem da casa de Levi foi e se casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era bom, escondeu por 3 meses. Mas não podendo mais escondê-lo, tomou para ele uma arca, uma teivá de junco, e a revestiu com betume e com piche, por dentro e por fora. Tá? E colocou o menino nela e a pôs no carriçal sobre a beira do Nilo. É o nascimento de quem que está sendo relatado aqui? Moisés. De Moisés. Nascimento de Moshe. Muito bem. Quem é o homem da casa de Levi? O pai dele. Quem é o pai de Moshe? Amram. Quem é a filha de Levi? Mãe de Moshe. Yocheved. Amram e Yocheved, pais de Moshe Rabbeinu, de Moisés. Quem assinalou A? Ótimo. B. E a filha do faraó havia descido para se banhar no Nilo, e as suas criadas andavam na margem do Nilo. E ela viu a arca dentro do carriçal e mandou que sua criada a pegasse. E ela abriu e viu o menino, e eis que parecia chorar, e teve compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. E disse sua irmã do menino. Quem era a irmã do menino? Miriam. Muito bem. A filha do faraó. Alguém sabe qual era o nome da filha do faraó? A Torá não fala, mas nós sabemos. Batia. Batia não só salvou Moshe. Batia se converteu ao judaísmo, saiu do Egito com o povo de Israel e foi a única primogênita que não morreu na última praga. Porque as primogênitas também morreram. Por isso tem a cidade de Bat-Yam. Talvez. Acho que não, porque Bat-Yam significa filha do mar. Bat-Yam. E Bat-Yah significa filha de Deus. Yah é Deus e Bat-Yah é filha de Deus. Acho que é mais por causa da localização da cidade, mas pode ser. Queres que eu vá chamar para ti uma mulher, ama das hebreias, para amamentar o menino para ti? E a filha do faraó disse para ela: vai. E a moça foi e chamou a mãe do menino. Então olha que milagre.
Moshe sai da casa dele como um refugiado, como um quase neném condenado à morte, e volta para o colo da própria mãe para que ela o amamente. Tá? Então Yochevet amamenta Moshe enquanto ele cresce no palácio do faraó. Leva este menino, amamenta-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o amamentou. E o menino cresceu, e ela o trouxe à filha do faraó. Ou seja, isso indica talvez até que ele tenha crescido na casa dos pais. E depois foi levado ao palácio. E chamou seu nome Moshe, e disse, Kiminamaim Meshitiu. Daí vem Moshe. Kiminamaim Meshitiu, porque das águas o tirei. Tá? Quem assinalou B? Por quê? Tem lógica? Eu não assinalei nenhuma, só pensar agora. Porque, sei lá, na A faz sentido porque é quando, tipo, nasceu o Salvador, sabe? Mas na B foi quando, tipo, o outro lado também, tipo, ajudou, sei lá. Ou seja, que ele foi salvo, né? É. Se ele não tivesse sido salvo, não haveria Moshe, não haveria salvação. A B faz sentido. Quem votou na B? Só uma pessoa? C. E Moshe estava apacentando o rebanho de Itró, seu sogro, o chefe de Midian, e conduziu o rebanho para trás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horev, e um anjo de Deus apareceu-lhe numa chama de fogo no meio de uma sarça. E Moshe olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Um milagre. Tinha fogo na sarça, nesse arbusto, mas não se consumia. E Moshe disse, vou me aproximar para ver esta grande visão, porque a sarça não se queima. E o Eterno, e Hashem, viu que ele se aproximou para ver, e de dentro da sarça, Hashem o chamou e disse, Moshe, Moshe. E disse, eis-me aqui. Hineini, eis-me aqui. Quem votou na C? Por quê? Eu acho que é quando dá a virada. Foi o processo de início. Ou seja, é ali que Deus convoca ele para virar o Salvador. Eu acho que ele É isso? é o estopim. Aqui, o que vocês acham? Rafael, você votou em qual? Eu tinha colocado na A. Na A. Continua na A. Você e Jorge na A. Beleza. Ok? C também é forte candidato. D e última. E depois Moshe e Aaron foram e disseram ao faraó, assim falou o Eterno Deus de Israel, envia meu povo e que festejem para mim no deserto. Shalach et ami, envia o meu povo. E o faraó disse, quem é o Eterno para que eu escute sua voz e envie Israel? Mi Hashem. Quem é Deus? Quem é o Eterno? Não conheço ao Eterno e também não mandarei Israel. Ou seja, aí foi quando o faraó recusa, né, a primeira investida de Moshe e Aaron e começam as pragas. Aqui começam as pragas do Egito. Muito bem. Aqui está mais difícil. A Torá não nos revela qual desses momentos é o pontapé inicial. Mas se nós usarmos o mesmo raciocínio da questão 1, eu, Rubem, não estou dizendo que quem votou diferente está errado. Eu votaria na A também. Por quê? Porque é a iniciativa desses pais. Vejam, naquela época, os casais estavam numa quarentena, numa abstinência, não estavam tendo relações. Por quê? Porque eles estavam dando à luz escravos. Então, era difícil naquela época. Vem Amram e Yocheved e fala, não, uma das maneiras de a gente combater essa opressão é mantendo a nossa vida conjugal e tendo filhos. E por essa fé, essa força deles, nasce o Salvador de Israel. Claro, foi importante a participação da Bátia para salvar Moshe? Claro que sim. Foi importante a convocação para ele virar o libertador? Claro que sim. Mas, analogamente ao que aconteceu com Lavan, foi a iniciativa de esse homem da casa de Levi com essa filha de Levi que deu origem ao Salvador de Israel. Então, eu votaria na letra A, não desmerecendo quem votou em B e C, mas eu não votaria em D. D já é outro processo. Não, Fala. aí já está na continuação. Já está na continuação, já é o início só do processo das pragas. Fala. Lembrando que o Amram, pai de Moisés, né, ele mesmo deu a lei que era para não se casarem, né, para divorciarem. E depois, pela revelação de Miriam, né, ela profetizou Sim. que Moisés seria
Libertador de Israel. Não é só uma revelação, ela veio dar ela fez uma repreensão, ela fez uma torrechá, sim. Ele mudou de opinião e por causa dessa coragem nasceu como recompensa Moshe. Vocês sabem que o nome Moshe, como a gente viu aqui, é um nome dado por Batia. Vem de Meshitiu, de que eu o tirei das águas. Que Minamaim Meshitiu. Qual era o verdadeiro nome judaico de Moshe? Que nem a gente viu que Esther, o verdadeiro nome judaico dela era Adassá. Qual era o verdadeiro nome judaico de Moshe? Tem uma pista aqui. Olha lá. E vendo que ele era bom, Tov. O nome de Moshe era Tuvia. Tuvia. Bom de Deus. Tov Yah, Tuvia. Esse era o nome judaico de Moshe. Então, mensagem da nossa aula de hoje, introdutória de Pessach. Os pequenos atos, mesmo aqueles que você acha irrelevantes e insignificantes, têm que ser pesados, ponderados, porque eles sim têm sempre relevância e significado e podem influenciar a tua vida definitivamente e a das pessoas que estão ao teu redor e até das que não estão ao teu redor. Nunca se sabe as consequências de um pequeno ato. Portanto, muita ponderação, não se precipitar. O judaísmo é muito contra a precipitação. Sim? Às vezes, é claro, você está num momento de emergência e tem que agir rápido. Né? Tem que pedir para Deus te iluminar. Mas quando há tempo, pensa. Muita gente tem um bom costume, sabe de fazer o quê? Esperar passar um Shabat para depois decidir uma coisa. Acho que no Shabat você tem uma alma a mais que assenta a tua dat, né? Teu discernimento. E aí depois que passa Shabat você decide. Ok? Perguntas? Observações? Acho um bom começo para Bom começo. iniciar os estudos de Pessach. Que bom. Fico feliz que você gostou. Gostaram? Sim. Ótimo. Dá uma Boa noite.